Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. O tema da nossa reflexão hoje é da alegria ao comprometimento. E eu quero começar a reflexão dessa noite dizendo aos irmãos que eu tenho muita alegria de estar na casa de Deus. Sempre o tive. Inclusive, hoje eu confirmei isso, né? Alguns dos irmãos devem ter vivido a mesma experiência hoje. Perto de sair de casa, uma chuva enorme aqui em Maceió, daquelas que duram meia hora, e ali na Jatiuca, geralmente, as ruas ficam bem alagadas, né? E foi bem na hora que eu saí, eu estava com o Luan, e a gente teve que esperar uns 10 minutos assim, para eu não entrar com o carro, até o pastor Farley, conversando com ele na hora, ele falou, a hora aí para virar uma lancha, esse carro. E assim, irmãos, eu vou dizer que eu realmente fiquei alegre de chegar hoje na casa de Deus, viu? Porque achei que não ia chegar, muita poça, mas brincadeiras à parte, irmãos, desde cedo eu aprendi a ter a alegria de estar na casa do Senhor. Aprendi isso com minha mãe, com a dona Valdice, que está ali, aprendi também com meu avô, Paulo José da Silva, um exemplo para mim de cristão, e desde cedo eu aprendi que estar na casa de Deus é motivo de grande alegria. E eu me lembro bem, quando eu era garoto, meus irmãos, que eu adorava o percurso que eu fazia para chegar até a igreja. Eu morava ali no Prado, perto da primeira igreja, que era no bairro da Levada, e eu me lembro como hoje, todos os caminhos que a gente fazia para chegar na igreja, porque geralmente a gente ia a pé, era tão perto, né, Thaís? A gente morava ali, bem perto da igreja, a Thaís também morava naquela época de primeira igreja, a gente morava ali, e a maioria de nós íamos a pé para aquele local, era mais ou menos menos de 10 minutos para a gente chegar até lá. E eu estou falando isso com muita sinceridade no coração, irmãos, eu não trouxe esse exemplo aqui apenas para enfeitar aqui na pregação, mas realmente, eu acho que aquele foi o melhor percurso que eu fiz na minha vida já, em algum momento. Era o momento em que eu ia para a casa de Deus, desde pequeno, quando minha mãe, meu pai sempre me levaram para aquela casa. Então eu sou muito feliz, irmãos, de fazer parte da comunidade cristã. A história da igreja cristã, irmãos, é uma história de muita perseverança, é uma história de muita renúncia, mas também é uma história de muita alegria, irmãos, de muita alegria. Por isso eu creio que o sentimento que devemos ter de estar na casa do Senhor é o sentimento de alegria. E eu estava pensando que nós que queremos viver um compromisso em excelência com o nosso Deus, nós devemos estar alegres em estar na sua casa. E essa alegria, irmãos, tem que ser uma alegria genuína e tem que ser uma alegria natural. É muito bom estar aqui, irmãos. Estamos aqui hoje, no meio da semana, tempo de muita correria, de muito trabalho, e a gente consegue estar na casa de Deus. Dia de quarta a gente ainda tem a oportunidade de vir, ir para aquele lanchinho ali atrás. É muita maravilha estar na casa de Deus, meu irmão e minha irmã. O apóstolo Paulo, ele escreve uma declaração aberta de alegria, quando ele escreve aos Filipenses. E será em Filipenses o texto que a gente vai refletir hoje à noite. Na verdade, logo lá no início da carta, Filipenses capítulo 1, versos de 3 a 11. Os irmãos podem abrir, é um texto muito base, é um texto muito conhecido, é o texto onde Paulo ele vai expressar ações de graças a Deus, justamente por essa alegria que ele tem em relação aos Filipenses. Capítulo 1, versos de 3 a 11 de Filipenses, vai ser projetado, você que está em casa também pode nos acompanhar. O texto diz o seguinte: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração,
Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, o tema alegria aparece diversas vezes na carta aos Filipenses, e aqui nesse início, ele começa com muita força. Na verdade, o tema da alegria, ela é pronunciada nessa carta de Filipenses muito mais do que é pronunciada em outros escritos de Paulo. Isso pode parecer estranho, né, irmãos? Porque, convenhamos, Paulo ele estava em situações e circunstâncias adversas. Paulo estava preso, a gente sabe que ele estava nas grades ali quando foi redigida essa epístola, e ele tinha graves ameaças sobre a vida dele, nós sabemos disso. Porém, no capítulo final dessa epístola, lá em Filipenses, no capítulo 4, Paulo vai declarar que, apesar disso, sua alegria e sua força estão em Cristo. No texto que acabamos de ler, o texto base dessa reflexão, Paulo vai nos presentear com esse hino de ação de graças. A lembrança boa que Paulo tem em relação aos filipenses, encontra motivo, irmãos, porque realmente os filipenses fizeram muito bem ao apóstolo Paulo. Mas não só por isso, mas porque a igreja também de Filipos era uma igreja modelo, era uma igreja na qual podemos olhar e seguir seus princípios. Então é uma igreja, irmãos, que nós hoje podemos olhar e nos espelhar, se quisermos ser uma igreja comprometida com o Senhor. E por isso, nessa noite, eu trouxe 3 características que nós devemos ter para ser uma igreja comprometida, que a todo momento busca dar o seu melhor ao Senhor. E a primeira dessas características, meus irmãos, é justamente a gratidão pela comunidade cristã. Vamos ler novamente os versos de 3 a 5 do capítulo 1 de Filipenses. Diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Meus irmãos, eu acho que os irmãos concordam comigo, o quanto é importante a gratidão pela comunidade cristã, assim como Paulo expressou essa gratidão aos filipenses. Veja bem, irmãos, essa gratidão era uma gratidão sim por conta do sustento, por conta do fato dos filipenses terem ajudado Paulo em relação ao sustento. Os versos de 15 e 17 do capítulo 4 vão falar sobre isso. Paulo diz: como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Então fica aqui claro, irmãos, que Paulo realmente ele está expressando essa gratidão pelo sustento, como é descrito também logo após, no verso 4, que Paulo ele expressa essa gratidão pela participação deles no Evangelho. E essa é a razão pelas suas ações de graça, meus irmãos, pela cooperação dos filipenses no Evangelho. Mas, irmãos, cooperação aqui não inclui apenas a ajuda financeira, mas também diz respeito à oração. Pastor Luiz Carlos, nós nem combinamos, mas ele falou aqui antes sobre isso, sobre o quão prazeroso é estarmos orando. Em suas orações, meus irmãos, Paulo fazia súplicas com alegria a favor dos filipenses. E para Paulo, orar, meus irmãos, como assim deve ser para a gente, não era uma obrigação, era um prazer. Nessa passagem, tantas outras semelhantes, a gente pode constatar que Paulo era um homem de oração. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, fica muito fácil a gente descobrir porque Paulo foi tão usado por Deus. Sabe por quê? Porque a oração, irmãos, representa algo único na vida do cristão. Veja bem, acompanhe comigo. Paulo estava preso, certo? A gente já averiguou isso, nós sabemos disso. Ele estava fisicamente impossibilitado de estar com aqueles irmãos que ele tanto amava. Contudo, irmãos,
A palavra de Deus, ela não estava algemada, assim como Paulo estava. Os homens, eles podem ter colocado algemas em Paulo, mas os homens não podiam, irmãos, aprisionar a palavra de Deus vivo. Jamais. Paulo está preso, irmãos, mas a palavra está livre. E o Hernandes Dias Lopes, ele vai falar sobre esse texto, dizendo que Paulo tinha limitações geográficas, mas a palavra de Deus não tem limitações geográficas. Ela tem livre curso nos corações. Meus irmãos, como é bom ler esse texto e perceber que Paulo, mesmo preso, mesmo algemado, ainda assim, a palavra de Deus era propagada. E nenhum homem poderia parar isso, irmãos. Paulo estava impedido de estar em comunhão com aqueles irmãos que ele tanto amava, mas ele não pôde ser impedido de orar por eles. E, meus irmãos, isso é um desafio para todos nós. Nós temos orado constantemente um pelos outros nessa igreja. Os irmãos percebem, todo culto, nós temos um momento de oração, onde são citados nomes e mais nomes, desafios que tantos dos nossos irmãos têm passado, meus irmãos. E mesmo que estejamos, irmãos, em hospitais, muitas vezes sem poder nem sair de casa, irmãos. Mesmo quando as pessoas estão em depressão, mesmo quando as pessoas estão sofrendo, irmãos. Mesmo quando a gente não pode estar perto fisicamente. É através da oração que nós estamos juntos, irmãos. É através da oração. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa, a oração é a força que toca o mundo inteiro. E mais uma vez o Hernandes Dias Lopes vai nos trazer um pensamento sobre esse tema. Olha só o que ele diz. Ele diz o seguinte: pela oração tocamos o mundo inteiro. A oração conecta o altar com o trono e quando oramos, tornamos-nos coparticipantes da obra de Deus no mundo inteiro. Devemos orar por todos os homens. Devemos orar até mesmo pelos nossos inimigos. Tudo quanto Deus faz, o faz em resposta às orações. Tudo quanto Deus pode, podemos pela oração endereçada a Deus. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. É o agir de Deus que nos une, meus irmãos. Quantos de nós não estamos unidos pela oração, pelo serviço a Deus, pelo comprometimento com a propagação do Evangelho? Há umas 3 semanas atrás, nós tivemos aqui um culto de gratidão pela vida do pastor Antenor e da Lu, pelos 16 anos de ministério deles, e nós vimos aqui diversos vídeos de pessoas que estão longe, que já passaram por aqui, mas todos interligados, meus irmãos. Todos interligados por essa graça, pelo poder da oração, pelo poder do serviço. O pastor Roberto também relatou para nós que esteve na Convenção Batista Brasileira, e lá, quantos irmãos não vieram conversar com ele sobre o tempo que passaram orando pelo Davi? E quanto nós compartilhamos isso aqui, irmãos? E quantos de nós nos juntamos em oração por uma só causa, meus irmãos? Nós devemos, irmãos, ser gratos, agradecer a Deus pelas pessoas que Ele coloca, em nossas vidas, para nos fortalecer e nos encorajar. E é por isso, meus irmãos, que nessa noite eu preciso te dizer, seja grato pela comunidade cristã. Seja grato por essa igreja. Os versos 6 e 7 concluem muito bem isso. O apóstolo vai dizer o seguinte, acompanhe. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo na graça de Deus. Por isso eu vou repetir, meu irmão e minha irmã, seja grato pela comunidade cristã. Mas continuamos, meus irmãos, porque se somos gratos pela comunidade cristã, precisamos continuar tentando ser uma igreja comprometida, que a todo momento busca dar o seu melhor ao Senhor. E sabe qual é outra característica que devemos buscar? O crescimento em amor e conhecimento. Acompanhe o que dizem os versos 9 e 10 de Filipenses 1. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Porque aqui agora, meus irmãos, Paulo quer nos mostrar, sabe o quê? Um movimento crescente, um movimento de evolução constante, irmãos.
Veja bem que no verso 9, ele vai usar a seguinte sentença: esta é a minha oração. E essa sentença, irmãos, ela vai mais além do que uma petição. Ela vai mais além do que pedir, meus irmãos. Se a gente comparar o verso 4 e o verso 9, nós vamos ver que são as duas sentenças em que contém algo referente à oração. No verso 4, acompanha aí na sua Bíblia, Paulo usa, como a gente já viu, ele usa em todas as minhas orações. E no verso 9 ele usa, como já vimos, esta é a minha oração. Contudo, irmãos, as palavras aqui, elas são ligeiramente diferentes na tradução original. O versículo 4 do grego dizes é a palavra para oração. Já no verso 9 agora, ele usa um verbo para indicar ação. Como se ele estivesse dizendo, faço essa oração. Essa palavra, esse verbo se deriva do substantivo proseute. E isso, meus irmãos, quer dizer, o proseute ele queria dizer justamente, na cultura grega, ali as sinagogas, o lugar de orar, a ação de orar. Então, nesse verso 9, quando Paulo fala assim, esta é a minha oração, faço essa oração, ele está dizendo que nós, irmãos, devemos agir. Então, apesar dessa singela diferença, o que esse versículo 9 nos mostra, e é importante observar, irmãos, é a função das orações de Paulo pelas igrejas. Porque as orações, elas estão incorporadas nas cartas, mas não apenas, irmãos, para fornecer para nós exemplos, amostras, não só por isso, irmãos, mas também com um propósito exortativo, um propósito de nos encorajar os seus leitores a agir segundo o pedido contido nas orações. Sabe o que Paulo está falando para a gente, irmãos? Paulo está dizendo assim, façam aquilo que vocês pedem, tornem aquilo que vocês conversam com Deus em ação, daquilo que depende de você, lógico, tem coisas que não dependem de nós, tem coisas que dependem apenas de Deus, que só Ele pode fazer, mas daquilo que depende de você, meu irmão e minha irmã, o faça. Champlin, comentarista bíblico, ele vai falar sobre isso, e ele nos apresenta o que ele chama de o trabalho da oração. O Champlin vai falar que na oração, primeiro a sua ação ela é externa, porque produz uma mudança para melhor nas pessoas e nas circunstâncias. Champlin também vai dizer que a sua ação ela é interior, irmãos, porque ela modifica as pessoas que oram. É aquela ação, meus irmãos, de dentro para fora. Aquilo que você cultiva da sua experiência pessoal e intimista com Deus. E Champlin ainda fala, meus irmãos, que a oração é um dos meios de desenvolvimento espiritual para aquele que ora, porque aquele que ora, ele se espiritualiza. Então ele vai falar que a oração é um agente espiritual, porque é muito bom, meus irmãos, pedir ao Senhor coisas físicas, porque Ele responde nossas petições. Mas sabe o que é melhor ainda, meu irmão e minha irmã? Melhor ainda é buscar a iluminação espiritual, melhor ainda é buscar o conhecimento, e melhor ainda é buscar o desenvolvimento por meio da oração. Então escute bem, o compromisso com a excelência em fazer o melhor para Deus, irmãos, envolve buscar um relacionamento mais profundo com Ele e com o próximo, desenvolvendo um amor genuíno e uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos crescer em amor e em conhecimento, como Paulo vai mencionar nessa sua oração aos Filipenses. Mas eu quero fazer aqui uma observação muito importante para mim nesse texto. Porque o primeiro alvo da vida do cristão é amar a Deus, nós sabemos disso, e amar o seu semelhante, logo após. E nesse contexto aqui, Paulo realmente ele está falando do amor mútuo entre os crentes. Ele está falando disso. Porém, irmãos, escute bem, o amor não se restringe apenas ao campo das emoções. Para realizar um trabalho eficaz na obra do Senhor, meus irmãos, precisamos usar a inteligência e exercitar a nossa percepção. Se não for assim, irmãos, muitos dos nossos esforços vão ser inúteis. Nós somos seres racionais, assim Deus nos criou também. Lá em Romanos 12:1 vai falar o quê? Vai falar do culto racional. E quando ele fala de culto racional, Paulo também está falando de um culto espiritual, mas um culto oferecido pela mente e pelo coração. Não só pelas emoções.
Então precisamos usar, meus irmãos, a nossa inteligência, dar o nosso melhor. Mas sabe qual é o problema, meus irmãos, do homem, do ser humano hoje em dia, e que a gente sim vê muito hoje em dia na casa de Deus? É que muitas vezes a gente confunde inteligência com arrogância. A arrogância, irmãos, ela é egoísta. A arrogância, ela só olha para si mesma, ela é individualista. Provérbios 16, 18 vai dizer o quê? Que a soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. Mas a inteligência não, irmãos. Ela pensa do próximo. E aqui eu estou falando da verdadeira inteligência, aquela usada para o reino. Ela pensa no próximo, ela compartilha, ela olha a coletividade. Essa é a verdadeira inteligência que temos que usar para Deus. Glória a Deus, irmãos, por essa igreja. Porque aqui nós temos ação social, nós temos a Cristolândia, nós temos visitação, evangelismo, temos agora a sala sensorial. Mas muitas comunidades religiosas, meus irmãos, se preocupam mais em encher os templos sem um propósito, ou para alguns propósitos que não vão agradar a Deus. E é por isso que eu sou grato, meus irmãos, pela verdadeira comunidade cristã. Porque a verdadeira comunidade cristã, ela enxerga seres humanos, irmãos. Ela enxerga seres humanos. E a arrogância, ela só vai aprisionar a nós mesmos, irmãos. Se a gente for arrogante, meus irmãos, escute bem, a gente não vai pensar na salvação das almas. Não vamos pensar em sermos usados no plano de salvação de Deus para o mundo. Não vamos, de uma forma bem prática, sabe, irmãos? Às vezes eu vejo umas coisas na casa de Deus que eu não acredito que eu estou vendo. Sabe, é quando às vezes alguém chega para mim e fala assim, eu não vou para a EBD, eu sei mais que aquela pessoa, o que é que eu vou fazer na EBD? O que é que eu vou fazer na escola bíblica dominical se eu sei mais que ele? Não vou hoje para a pregação, quem vai pregar é fulano. Não vou. Porque, sabe, não rola, não dá para mim. Porque não é a pregação que eu gosto de ouvir. Ela não vai me alimentar. Ela não vai me alimentar. Eu já ouvi até cristão dizer assim, irmãos, não vai alimentar meu chakra. Eu não sei nem o que é isso, irmãos. Eu não sei nem o que é isso, mas eu sei que é ligado a essas correntes aí, de esoterismo, não sei. A minha paz interior, como se só você importasse, como se só nós apenas importássemos conosco mesmo. Irmãos, nós precisamos usar a inteligência e exercitar a nossa percepção. O John Stott diz que a fé e o pensamento, eles caminham juntos, que é impossível crer sem pensar. Por isso, Paulo, ele não ora somente para os filipenses, para que os filipenses continuem a manifestar o amor cristão, mas também para que esse amor seja exercitado em pleno conhecimento e toda percepção. E é por isso que devemos crescer em sabedoria e discernimento, irmãos. Porque temos que viver de maneira digna do Evangelho. E essa comunhão dos santos, meus irmãos, coletiva, onde nos ajudamos, onde oramos uns pelos outros, ela é essencial para o crescimento espiritual de todos nós. E é por isso que temos que valorizar a comunidade de fé. Mas para que essa comunidade de fé, nessa jornada de fé, irmãos, para que ela possa nos levar a sermos uma igreja comprometida, que a todo momento quer dar o seu melhor ao seu Senhor. Para concluir, nós devemos viver para a glória de Deus. É o que temos que fazer, viver para a glória de Deus. O verso 11 de Filipenses, antes ele vai falar lá no verso 10, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, e aí no verso 11 ele diz, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O objetivo final, meu irmão e minha irmã, do compromisso com a excelência, é viver para a glória de Deus. Porque esse é o último pedido de Paulo aqui, nessa oração que ele faz. O último pedido da oração do apóstolo Paulo é que os cristãos possam ser cheios do fruto da justiça. E quando ele fala frutos da justiça, ele está falando frutos da justiça que produzem. Frutos da justiça que produzem as virtudes cristãs, até de uma vida reta, irmãos. Até de uma vida com os valores que Deus nos ensina, dos frutos. A fonte dessas virtudes é Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. E o objetivo, meus irmãos, é a glória e o louvor do nosso Deus.
Essa petição que Paulo faz no verso 11, ela faz um paralelo perfeito com as palavras lá do profeta Isaías, no capítulo 61, no verso 3. Olhe bem, acompanhe, quando ele fala assim, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, ou seja, cheios do fruto da justiça, plantados pelo Senhor, mediante Jesus Cristo, para a sua glória, para a glória e louvor de Deus. O Lehmann Strauss, que é um pensador, um teólogo, ele disse assim, que a palavra fruto, aqui, nesse verso, está associada estreitamente à nossa relação com Cristo, e o que Ele espera de nós. O propósito dos ramos da videira é produzir fruto. Então, meus irmãos, sabe o que fica claro aqui de uma vez por todas? É o nosso papel nessa história toda. É por isso que eu gosto tanto de um filme, de um bom roteiro de um filme, de um roteiro bem feito. Porque parece que Paulo, ele escreve um roteiro maravilhoso aqui, assim, sabe, bem ajustadinho, para chegar até o verso 11 e a gente entender aqui qual é o nosso papel nessa história. Porque Paulo está nos falando que depois que estamos alegres por estarmos nessa casa, depois que a gente é grato por essa comunidade cristã de fé, depois que a gente cresce junto, meus irmãos, como vimos, em amor e conhecimento, o que precisamos é produzir frutos. Paulo produz para nós um belo roteiro para que nós sigamos, Paulo. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Precisamos produzir frutos em nossas próprias vidas. Precisamos sair das 4 paredes dessa igreja e ir além e viver para a glória de Deus, irmãos. Precisamos fazer isso. Uma igreja comprometida é uma igreja decididamente missionária, capaz de sair, meus irmãos, da sua autorreferência, sabe? Capaz de sair de si mesmo, para chegar a todos indistintamente, a fim de testemunhar, meu irmão e minha irmã, no mundo, esse amor salvador do Senhor. Essa é a missão da igreja comprometida, irmãos. E Deus tem nos desafiado, Deus tem desafiado essa igreja, a nos comprometermos com excelência em todas as áreas da nossa vida, meu irmão e minha irmã. Buscando sempre agradar ao nosso Deus, em tudo que fazemos, mas lembrem-se, com alegria e gratidão. E aí sim, vamos entregar tudo que temos e que somos a Ele. E eu encerro, irmãos, deixando aqui uma declaração, uma famosa declaração de Tertuliano, em que ele dá o título do sangue dos mártires é a semente da igreja. Em que ele diz, mas aquele sangue sagrado, mantenedor da honra de Deus, será qual semente que produz descendência. E o meu desejo, a minha oração, irmãos, é que sejamos essa igreja alegre, grata e comprometida. Amém? Vamos orar, irmãos. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de participarmos dessa comunidade de fé, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que faz por nós, muito obrigado por tudo que oferece a nós, Pai. E nós queremos, Pai, oferecer a nossa vida a Ti, Pai. Queremos ser essa igreja, Pai. Essa igreja ativa, Senhor Deus. Essa igreja comprometida, Senhor Deus. Essa igreja, Pai, que vive, Pai, o Seu serviço com excelência. Essa igreja que é grata com a própria vida, Senhor Deus. Essa igreja que é alegre e feliz, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, seguir e caminhar, Pai, rumo, Senhor Deus, à excelência que o Senhor quer para nós. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém.